Começa agora o programa Integração 5.0, o seu novo canal de comunicação do Encontro Indústria Porto. Olá, estamos começando mais um programa Integração e hoje vamos conversar com o Bruno Burini para falar de um tema muito atual, que é a Lei de Modernização dos Portos, conhecida como PL 733, que está movimentando aí os bastidores do Congresso, muita discussão, muita mudança, mas o que é principal, modernização dos portos, que é aquilo que a gente precisa. Bruno, seja muito bem-vindo ao programa Integração. Prazer estar contigo, prazer participar dele e falar sobre esse assunto que é um assunto do momento, um assunto muito quente e muito debatido. Bruno, a lei de modernização dos portos aí que tem sido debatido, né, principalmente ela ganhou popularização, principalmente para a modernização do vínculo dos trabalhadores portuários, né? Os trabalhadores entendem de uma forma que eles serão prejudicados, que eles perderão o controle sobre a contratação. Como é que tem sido isso aí? Como é que tem sido essa discussão nos últimos momentos? Porque a gente sabe que os sindicatos se movimentaram, muita gente tem acompanhado isso, principalmente do OGMO, né, que é o órgão gestor de mão de obra, mas como é que está essa questão dos trabalhadores portuários? Eu diria que esse é um dos pontos muito importantes, pontos chaves, até para destrancar a evolução do PL. Eu acho o seguinte, existe muita preocupação com a preservação das relações de trabalho. Eu acho que essa é uma preocupação legítima. As cidades que giram em torno dos portos, elas têm um papel relevante, as pessoas que trabalham nas zonas do porto são muito importantes. Então existe essa preocupação, eu entendo que ela é legítima, tá? Existe essa necessidade de preservação. Mas existe o contraponto, e o contraponto é esse impacto de modernidade, de competitividade, de flexibilização das relações, especialmente quando a gente fala, né, do tema da exclusividade, da multifuncionalidade, da possibilidade de aproveitamento dos trabalhadores em outras áreas também, e fazer o equilíbrio disso com uma exploração indevida do trabalho, sem a preservação dessa relação trabalho, ela é sensível. Eu tenho um posicionamento pessoal, eu acho que, por premissa, nenhuma concorrência e nenhuma competição legítima, saudável, ela é ruim. Ela precisa ser preservada. Então, a preservação do emprego, ela tem que dar espaço às opções também do empresário de contratar quem se adapta melhor à função, quem tem melhor capacidade para trabalhar numa função determinada. Então, essa flexibilização, ela pode ser importante e toda a discussão está sendo em como fazer isso sem negligenciar direitos trabalhistas, né? Sem negligenciar a situação dos trabalhadores de porto, né? Então, eu diria que para destravar é preciso compreender essa necessidade de modernização sem desprezar as garantias, porque é uma relação de sinergia, né? O operador ele precisa do trabalhador, e o trabalhador precisa do emprego, e todo mundo precisa trabalhar junto para desenvolver um porto melhor. Se isso acontecer, seja por OGMO, seja por associações, que isso seja dentro de um ambiente saudável e de preservação de direitos, mas que estimule o desenvolvimento da área. E existe também, né, a questão da responsabilidade pelo pagamento, e essa responsabilidade pelo pagamento do trabalho também precisa ser discutida, pode ser colocada na mesa, que vai ser uma responsabilidade de quem está do lado de cá, se vai ser uma responsabilidade de quem está do lado de lá, então se vai ser do armador ou se vai ser dos operadores, e dos recintos em geral. Então tudo isso precisa ser ponderado com muita cautela. Mas o debate ele é difícil, né? Esse eu acho que é um dos pontos que trava a fluidez por conta de uma necessidade de debate democrático. E eu acho que essas duas valências precisam ser equilibradas de forma democrática e republicana, discutida bastante antes da promulgação do PL, para evitar um debate posterior, porque se não debate antes, certamente vai discutir depois perante o judiciário.
É, verdade. Então é importante que se haja o debate, que se chegue num consenso, né? Porque a gente sabe que é importante o trabalhador portuário, é importante a gente preservar ali a mão de obra que é necessária, mas é importante também a gente conseguir fazer com que o porto, né, os portos brasileiros, eles estejam modernizados, porque a gente trabalha muito para que o Brasil amplie a sua fronteira, né, que amplie não só as suas exportações, mas as suas importações também. E a gente sabe que os portos no mundo modernizaram, muita coisa aconteceu, principalmente nos últimos 5 anos, né, depois do advento da pandemia, né, muita coisa na relação trabalho-empregador mudou e a gente precisa realmente que o setor portuário acompanhe isso. Agora, Bruno, você tem acompanhado isso há bastante tempo, essa discussão da PL 733, né? Como é que você vê ela no âmbito geral que vai conseguir favorecer aí os principais pontos que vão favorecer os portos brasileiros com essa atualização aí dessa Lei Geral dos Portos? Esse debate é um debate muito importante e eu vejo alguns aspectos principais. Tá? Eu acho que existe um primeiro ponto, ele é um ponto essencial, sobre a possibilidade de extensão dos prazos contratuais, da concessão e do arrendamento. Isso é muito importante porque é um aspecto de atração de investimento, porque permite garantir mais tempo para a recuperação desses investimentos, isso em paralelo a todas as discussões sobre reequilíbrio econômico-financeiro, mas pelo menos te dá um norte objetivo, um prazo maior, e a gente sabe que toda atividade de infraestrutura demanda esse prazo para a recuperação dos investimentos e que isso retorne em melhorias de eficiência e de modernização para cada um dos portos. Então, eu acho que a questão do prazo ela é muito importante, é um ponto nodal. Existem outros também que a gente fala sobre aspectos de fluxo e de regulação. Eu coloco todos eles em conjunto, porque toda norma de modernização ela precisa ter muita atenção com o fluxo, e eu acho que o fluxo tanto de importação quanto de exportação. E hoje no Brasil a gente tem efetivamente alguns gargalos, né? Então a gente tem uma taxa elevada de turnaround de navios, então a gente tem tempos de espera muito significativo, e a gente sabe que navio parado é majoração de custo, e isso atrapalha a operação e não deixa o Brasil tão competitivo por conta desse ponto dos custos. Mas existem outros gargalos também que são importantes. Então, a gente tem o aspecto do navio, a gente tem a questão dos operadores que precisam realizar esses investimentos para facilitar e tornar mais eficiente a atividade de carga e descarga de navios. Então, isso é necessário, a gente tem exemplos internacionais muito interessantes sobre ganhos de eficiência e investimentos nessa atividade de carga e descarga. Existem outros gargalos que são problemas regulatórios, que estão relacionados na relação entre operador portuário e recintos alfandegados. Essa relação é uma relação muito complexa, né? Ela envolve algumas disputas bastante antigas já no Brasil, tem disputas aí de mais de 25 anos, mas que no fundo elas escancaram um pouco um problema da relação de concorrência entre operadores portuários e recintos alfandegados, mas que esse problema de concorrência trava o fluxo e aumenta custo. Né? Nominadamente tem o tema da THC2, tema da THC3, tema da entrega postergada, todos eles são preços cobrados por operadores portuários que geram muito ruído na relação deles com os recintos alfandegados, sem compreender que a atuação dos recintos alfandegados é essencial. A gente tem, por exemplo, acho que o grande exemplo disso, por exemplo, é o Porto de Vitória, que o Porto de Vitória tem, o TVV ele tem uma área muito pequena para armazenagem, e ele depende da retroárea para fazer essa armazenagem alfandegada, justamente para dar fluxo. E lá, por exemplo, as cobranças elas são muito mais racionais, porque o porto e o retroporto entenderam muito bem a relação de mutualismo, né, de cooperação existente entre eles. E existe também um outro ponto que precisa ser objeto do PL e discussões inerentes, que é a questão do escoamento. Né? Então a gente precisa trabalhar os modais. Então você tem a questão modal terrestre, né? Então o transporte pelas rodovias, mas
a gente precisa realmente desenvolver também o modal do trem, né, que ele é um modal ferroviário importante para facilitar e economizar na questão do escoamento. E tudo isso gira em torno de uma questão de planejamento e infraestrutura muito grande, porque não adianta simplesmente você virar e falar que o modal ferroviário ele é importante, sendo que você tem, por exemplo, um Porto de Santos cravado no meio de uma cidade, numa expansão urbanística muito grande, e você precisa de uma obra muito cautelosa na hora de você implementar o modal ferroviário. Existem outros pontos que também são importantes, que são pontos tratados com algum carinho pelo mercado, que são as EPS, né? Você compreender o nearshoring e as atividades da aproximação da indústria e facilitação fiscal perto da zona do porto, com todos os desafios que isso representa, especialmente em portos. Bom, a gente usa muito o Porto de Santos como referência, por ser o porto de referência, o maior porto do Brasil, porto de referência na América Latina, mas que tem esse problema de expansão urbanística próxima, e tudo isso precisa ser objeto de tratamento lá na área de Santos e Guarujá. E existem, assim, outros pontos que são tratados pelo projeto, que além de tecnologia, tem um aspecto ambiental também muito importante, é muito cauteloso a gente tratar a questão ambiental junto com o aspecto de modernização. E por último, eu separaria que é o tema da tecnologia, da integração tecnológica de todos os pontos numa operação de exportação e importação. Então, essa interface tecnológica entre armador, operador, recinto alfandegado, soluções logísticas utilizadas via empresa, isso pode ser muito importante para o desenvolvimento e a modernização do porto, especialmente em relação de controle de tempo, previsibilidade, o fluxo das operações, tudo isso é muito relevante. Acho que então, desculpa se falei muito, mas em linha, porque é muito ponto para discussão, mas em linhas gerais eu destacaria esses pontos. A APS, Autoridade Portuária de Santos, anunciou esta semana a aprovação do Plano Conceitual de Dragagem 2025-2026. O documento orienta a gestão e a execução das operações de dragagem de manutenção do Porto de Santos. Isso garante a navegação e as exigências ambientais. O plano, que foi aprovado pelo IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, prevê a manutenção da profundidade de 15 metros do canal de navegação e a retirada de até 3 milhões de metros cúbicos de sedimentos. A operação será feita com dragas de arrasto e sucção, chamadas de TSHD, retroescavadeiras e batelões. O serviço será dividido em 4 trechos ao longo do ano. O Ministério dos Portos e Aeroportos apresentou essa semana na COP30 iniciativas voltadas à descarbonização e inovação do setor, como o Índice de Desempenho Ambiental na Navegação e o Impacto pela Sustentabilidade.
O ministro Silva Costa e Filho também participou de uma visita técnica ao porto de Outeiro e conheceu o navio movido a hidrogênio da JAC, em Belém. O canal de Paranaguá terá obras para facilitar o acesso de navios. O novo modelo de concessão vai eliminar pontos críticos e garantir a dragagem contínua, ampliando a segurança e eficiência operacional. O projeto desenvolvido pelo Ministério dos Portos e Aeroportos, em parceria com a Infra, inclui ainda medidas sustentáveis e descarbonização. O Porto de Salvador deve dobrar sua capacidade com o apoio do BNDES, com financiamento estimado de 848 milhões de fundos da Marinha Mercante. O terminal de contêineres da Wilson Sons, no Porto de Salvador, será ampliado e modernizado. O investimento prevê novos equipamentos, expansão de pátio e modernização tecnológica, fortalecendo a eficiência e a sustentabilidade das operações. A Autoridade Portuária de Santos concedeu desde 2023 milhões em descontos tarifários a terminais e navios que adotam práticas sustentáveis. Em 2025, o valor chegou a 16 milhões, segundo o presidente da APS, Anderson Pomini. A medida estimula a redução de emissão e uso de energia limpa, alinhando o porto a metas de descarbonização da IMO e do Acordo de Paris. O Fórum Encontro Indústria Porto encerra o ciclo 2025 na próxima segunda-feira, dia 17, em Recife. Após passar por São Paulo, Brasília, o evento chega em Pernambuco, reunindo especialistas de lideranças do setor portuário para debater inovação, infraestrutura e os rumos da logística nacional. Para você ficar por dentro dessas e outras notícias, acompanhe o Jornal Portuário nas redes sociais ou acesse o nosso site www.jornalportuario.com.br. E hoje recebendo aqui no estúdio da WorldCom o Chico do Setaport para a gente falar da PL 733, né, do projeto de lei 733, que é o novo marco legal do sistema portuário. A gente precisa entender em que situação está, principalmente da gente falar sobre os trabalhadores, né, como é que eles estão sendo interpretados e principalmente se eles estão sendo respeitados e qual é a situação atual aí da discussão da PL. Chico, seja bem-vindo à Integração. Eu sei que você está muito atuante lá em Brasília, acompanhando, né? Quase semanalmente você tem ido a Brasília lá para discutir em que situação está hoje a PL com relação aos trabalhadores portuários. Primeiro, agradecer o convite, André, pelo mais uma vez estar aqui presente. Esse tema é um tema que envolve não só a cidade de Santos, todas as cidades portuárias. Sabe muito bem que o Porto de Santos tem um peso muito grande nessa discussão. A gente tem participado desse debate porque a gente entende que qualquer coisa que fizer numa lei nova, que venha a atingir diretamente o ganho do trabalhador, vai ter um reflexo na economia da cidade. Não tem como você fugir disso, né? E o 733, ela tem uma visão geral da questão do jurídico, porque ela já veio dentro de uma comissão de jurista. E ali eles tiveram uma proposta inicial. E a partir dessa proposta iniciou um grande debate entre trabalhadores e empresários, com as federações da Estiva, Conferência e a Federação Portuária. Só que eles esqueceram de colocar todos os trabalhadores nesse pacote. Então eles fizeram um acordo, um pré-acordo, para poder mudar a pauta, mudar o texto do que fala, no que toca ali a questão do trabalho portuário. Só que eles esqueceram de falar com os trabalhadores vinculados, primeiro passo. Sim. E segundo passo, as federações não consultaram as suas bases. Então eles fizeram praticamente por cima, e na última audiência pública foi muito assim, foi muito relevante, porque na verdade os estivadores estavam lá em peso. Inclusive o estivador de Santos, de Porto Alegre, estava lá em peso contra este acordo que foram feitos pelas federações. Então, as federações, em tese, eles abrem mão da exclusividade, né? E depois de 5 anos, o ógimo ele se extingue naturalmente, né? Então, esse quando você fala de extinguir o ógimo, você está falando de acabar com o trabalho avulso, né? Não acabar com o emprego do porto. O trabalho avulso, ele acaba sendo extinto e só vai ter os trabalhos vinculados. Nesse sentido, a gente percebe que existe alguns portos brasileiros que ainda tem a sazonalidade. Não dá para você acabar com o ógimo, não dá para você fazer uma lei que acabe com o ógimo,
sendo que tem alguns portos pequenos que ainda precisa da mão de obra avulsa, né? E que tem a sazonalidade. E nosso porto, como é um porto, mais que seja o maior porto da América Latina, é um porto que é de multipropósito, tem carga que é sazonal. Sim. Então, vai precisar de trabalhador avulso. Então, tem uma certa incompatibilidade com a proposta e com a realidade do dia a dia. Então, você percebe que, quando você fala de uma lei nova, tu tem que pensar o que acontece na ponta, na prática. Por mais que, vai ser, esse aqui é bom para o meu porto, que lá em Brasília é assim, os deputados, cada um do estado, fala, isso aqui serve para o meu porto, isso aqui serve para o meu porto. Então, eu desenho lá uma lei, que às vezes com uma configuração de um porto pequeno, que tem uma contingente de trabalhador pequeno, e esquece de ver Santos, esquece de ver alguns portos que estão se iniciando agora, que vai precisar da mão de obra sazonal. Então, é necessário, que eu falei lá com o relator, precisa ter uma lei que lá abranja todo o país, que tem essa musculatura que fale de todos os trabalhadores. Por exemplo, aqui no Porto de Santos, o trabalhador vinculado, ligado ao sindicato que é a minha origem, o Setaporte, está fora da discussão. Não está na lei e está subentendido. Não, mas nós temos um contingente nível Brasil de 70 mil trabalhadores. Sim. E você não tem o trabalhador vinculado lá? Principalmente aquele trabalhador vinculado que não tem a carteirinha do OGMO, né? Que trabalha em terra, na retaguarda, trabalha dentro do porto, no sequenciamento da carga, na questão dos gates, no sequenciamento na vira dos caminhões, né? Nas máquinas. Todos esses trabalhadores, a grande maioria, não tem OGMO. Porque esses trabalhadores vêm oriundo da própria iniciativa privada. Quem tem OGMO são os tradicionais avulsos, que é estiva, conferente, vigia, consertador e bloco. E a capatazia, que foi indenizado pelas companhias docas na época e se tornaram avulso. Esses trabalhadores têm OGMO. E toda aquela gama de trabalhadores que faz o porto girar, não tem OGMO. Então, praticamente não existe. Então, se você fala de um projeto e pela primeira vez na vida, depois da 8.630 e agora 12.815, se fala de uma nova lei falando de um sistema portuário. A 8.615 não fala de sistema, fala do porto, das regulamentação do porto. A 12 foi um puxadinho que fizeram. Agora, nós precisamos ter uma lei que completa, que faz a integração de todo o sistema portuário, que ali, nessa lei agora, está agente marítimo, está armador, está todo mundo. Então, o sistema está a logística, e quando você fala de sistema portuário, é o ideal, porque você está falando dos entes que precisam se conversar para que esse porto funcione, não só Santos, mas os portos brasileiros, e que possa ter essa integração em questão de desenvolvimento econômico, na questão da distribuição de renda, na questão do emprego, pensar os portos brasileiros no sentido de você ter realmente um porto eficiente que possa atender os armadores, atender também os importadores, exportadores e que tenha fluidez na carga, que é isso que a gente precisa. Sim. E para tudo isso, você mesmo, André, recentemente você fez um congresso, agora um evento, que falou da logística, né? Não dá para falar de porto, falar de lei sem falar da logística, que aí entra o Estado, né? Tem que ter investimento no Estado, né? A lei, ela fala muito pouco, que é a autoridade portuária, fala de contratos, né? De extensão de contratos para 35 mais 35, enfim, dá previsibilidade para o investidor, isso é importante na lei, não vou entrar nesse debate aqui, mas é importante, mas, sobretudo, precisa realmente estar muito claro a questão do mundo do trabalho, para que não ocorra gargalo jurídico, porque você cria lá um grande gargalo jurídico, as pessoas, vamos investir aqui, qual tipo de trabalhador posso trabalhar? É o avulso, é o vinculado? Se eu vincular, vai ter lá o passivo o trabalhista depois? Aí as pessoas não querem investir onde tem dúvida, principalmente o empresário. Então, é necessário que tenha. E tem toda uma lógica. Eu estou falando aqui da questão da exclusividade do avulso, né? Eu entendo que o avulso, o trabalhador avulso tradicional, o estiva, conferente, vigia, consertador e bloco, esses trabalhadores, eles nunca foram indenizados, André. Eles sempre foram avulso, nunca tiveram nenhum tipo de indenização, e eles foram para o OGMO para poder tirar a escala da mão dos sindicatos. E hoje, o que se tem que colocar é o seguinte: se vai acabar com a exclusividade desses trabalhadores, tem que indenizar.
tem que ter uma indenização para dar uma compensação para eles. Agora, a capatazia, a grande maioria teve já a sua indenização. Então, não pode se falar de exclusividade na capatazia, que foi um erro da 12.815. Não tem como. E aí a capatazia é aqueles trabalhadores que veio oriundo da companhia Docas, né? E aí tem lá o pessoal do guindasteiro, que hoje quase não tem guindaste no porto, né? Tem o pessoal do trabalhador operário portuário, né? E tinha um confrente de capatazia que foi extinto praticamente, porque não tem quase ninguém, né? Da capatazia, uma atividade oriunda da companhia Docas, que ela já está se extinguindo, né? Não tem nem mão de obra para esse trabalhador. Então, como que tu vai ter exclusividade quando a empresa pede no órgão e não tem mão de obra? Exatamente. Por exemplo, Santos Brasil aqui quis contratar trabalhadores para máquina de equipamento, Portane. O órgão não tinha para oferecer esses trabalhadores. Como que faz? Fica parado? Então, tem esses gargalos de mão de obra que tem que pensar como resolve. Eu acho que isso só tem muito na capatazia, mas tem as questões de preservar ou indenizar esses trabalhadores avulsos, principalmente esses trabalhadores tradicionais avulsos, que não dá para eles abrirem mão de uma garantia do emprego, da questão da exclusividade na estiva principalmente, né? Agora, a lei tem que tentar fazer conversa com vários portos brasileiros para tentar achar um texto que congregue um pensamento e na prática funcione, que é o que eu tenho falado. Não adianta você ter uma lei e não funcionar, né? Então, eu acho que, nesse sentido, eu tenho que dar o parabéns ao deputado Arthur Maia, que ele é um deputado muito habilidoso, tem feito uma escuta bem importante e falou, vou escutar todo mundo. Não tem essa que o acordo está fechado, nós precisamos escutar todo mundo para achar um texto melhor, para que possa ter desenvolvimento econômico, ter a questão do emprego preservado e a previsibilidade de investimento. O cara vai investir sem saber que pode investir, vai investir, pegar um terminal, 35 anos. Aí depois de 35 anos não sabe se pode renovar. Então, são uma situação que eu acho que a lei está vindo para poder corrigir a 12.815 e nas questões que ficaram muito soltas, né? Porque a 12.815 foi feito muito no atropelo e deixou muito a desejar. Pelo menos eu tenho muitas críticas a 12.815. Agora, Chico, diante de tudo isso que você colocou, você vê que assim, no universo de tempo, você acha que até as eleições do próximo ano a gente vai conseguir entrar num consenso com os deputados que hoje estão lá presentes na discussão, ou você acha que isso ainda vai arrastar? Nessa última audiência, o deputado Arthur Maia, ele disse, nós vamos ter algumas audiências pela frente ainda. Se até dezembro a gente já tiver o texto pronto, texto com todas essas particularidades, ele acredita que ele coloca logo no começo do ano seguinte para votar. Porque ele não vota no Congresso, vota na comissão. Sim. E da comissão vai para o Senado. Sim. E depois o Senado tiver um texto bem azeitado lá no sentido de você ter ouvido todas as partes, eu acho que o Senado vota rápido e promulga a lei no começo do ano. Se isso se der no final do ano agora, que eu estou falando, nós somos já falta um mês, né? Praticamente. Falta 3 audiências públicas e vai achar esse texto. Porque se nem o texto conseguir achar um texto que congregue todas essas particularidades até o final do ano, para iniciar depois do recesso, o ano eleitoral, né? Exato, a preocupação é essa. Aí eu acho que vai ficar difícil, viu? Vai ficar difícil. Mas este ano não vota nada, segundo ele. Na semana passada aconteceu o terceiro workshop ferroviário da FIPES, Ferrovia Interna do Porto de Santos. Foi uma tarde inteira dedicada à discussão sobre o Porto Conectado, que contou com a presença das principais autoridades ligadas ao porto e à logística. O Integração 5.0 esteve lá e traz tudo para você a partir de agora. Esse evento ele é muito importante, não só para nós da Ferrovia do Porto de Santos, mas para os terminais que são os nossos usuários finais, né? Então, sem essa integração operacional, de gestão, de transparência, de troca de informações, tudo fica mais difícil, né? Então, a gente está demonstrando aqui hoje, a gente está fazendo meio que uma prestação de contas do que a gente entregou nesses últimos 2 anos, né? Porque
Na verdade, nós temos 2 anos de existência, né? Então, os resultados que a gente está demonstrando aqui hoje, eles são frutos dessa integração, dessa parceria e dessa relação de confiança entre a Ferrovia Interna do Porto de Santos, a autoridade portuária e os terminais portuários aqui da região. O nosso objetivo, a missão a ser cumprida, e ela está sendo cumprida dentro do cronograma, é a gente chegar em 2030 com 115 milhões de toneladas de capacidade dentro da malha ferroviária do Porto. Então a gente vai pular de 50 milhões atualmente de capacidade para 115 milhões. O que isso significa? Isso significa provavelmente novos postos de trabalho, mesmo com implantação de novas tecnologias. Isso significa mais arrecadação de impostos da Prefeitura de Santos, da Prefeitura de Guarujá. Significa também um impacto considerável no meio ambiente, porque hoje um trem com 135 vagões, 2,5 km de comprimento, ele retira do município e das estradas cerca de 320 caminhões, né? Então a gente está contribuindo, além de geração de novos empregos, de receitas para os municípios, de receita para a própria autoridade portuária, né? Melhoria da eficiência para os terminais portuários, a gente está contribuindo também com o meio ambiente, né? E geração de novos postos de emprego. Não deixe de acompanhar todas as edições do Integração 5.0, todo sábado no canal do Encontro Indústria Porto no YouTube e também na TV Serra do Mar. Mas não se esqueça de fazer sua inscrição e ativar todas as notificações, seja na internet ou na TV. O Integração 5.0 é a melhor maneira de você ficar por dentro do que acontece de mais importante nas indústrias e nos portos do Brasil.